grande amor de Deus. Estamos na presença de Deus e nessa noite nós vamos meditar na sua palavra, né? E nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem. E nessa mensagem, o objetivo dela é que você entenda o quanto é importante a palavra de Deus nas nossas vidas, ok? A palavra de Deus, ela é muito importante. Jesus, ele é o verbo, né? O verbo encarnado. Então, aonde está a palavra, está a presença gloriosa do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos nessa noite, já iniciando aí a mensagem, e eu quero basear essa mensagem nesta noite, lá no livro de 1 Samuel capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos ler do versículo 24 ao 35, eu vou ler, para que você que está aí acompanhando, possa entender a palavra de Deus nessa noite, amém? Então acompanhe aí na sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia, acompanhe. 1 Samuel capítulo 14, versículo 24 a seguir, diz assim: E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que se achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai vós entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-vos aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Amém? Então isso aí, fiz essa leitura porque é baseado nesta passagem que nós vamos então meditar nesta noite, chamando a vossa atenção para que você entenda nessa noite o quanto é importante a palavra de Deus e observar a palavra do Senhor. Eu há algum tempo atrás, orando ao Senhor para que Deus nos desse uma mensagem, preocupado com a igreja do Senhor, e o Senhor me levou a esse texto e me deu um tema dentro desse texto. E o tema é o seguinte: igreja de Saul rejeitada. Então o tema que eu quero falar nessa noite é exatamente isso: igreja de Saul rejeitada. Então observe bem, nós vamos então para o texto e vamos observar algumas coisas importantes. A igreja sadia
é aquela que se alimenta da palavra de Deus, representada nesse texto pelo mel. Veja no versículo 26, que o povo chegou ao bosque, onde havia um manancial de mel, e Jonatas estendeu a ponta da vara que tinha em sua mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Louvado seja Deus. Uma igreja sadia, como disse Jesus, é uma igreja que tem fome e sede de justiça, mostrando a necessidade de haver em nós essa fome e sede da presença de Deus e da sua palavra. Moisés é um grande exemplo disso para nós. Ele tinha um desejo ardente em seu coração em conhecer o caminho, para conhecer o Senhor. O pedido que ele faz a Deus está registrado em Êxodo capítulo 33, versículo 18. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Êxodo capítulo 33, versículo 18. Ali Moisés faz um pedido para Deus, e está escrito da seguinte maneira: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele desejava mais e mais, não satisfazendo apenas o operar de Deus, ele queria ver a face de Deus. A permanência dele no monte com Deus lhe gerou fome e sede insaciável de Deus. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Observamos que quanto mais o homem se aproxima de Deus e no conhecimento dele, sua fome e sede aumenta cada vez mais. Essa fome não sacia, nos tornamos mais e mais dependentes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não podemos de forma alguma, né? Não podemos dizer estou saciado. Não, nós vamos estar sempre com desejo de mais da palavra de Deus. No Salmo 42, versículo 2, olha, Salmo 42, versículo 2, acompanhe aí se você puder, né? Nós vemos ali o desejo da alma de Davi. Ele diz, olha o que está escrito: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E no Salmo 63, versículo 1, ele diz: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E o versículo 2 registra: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como vi no santuário. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Para Davi, só a presença de Deus saciava a sua alma, satisfazia a fome e a sede do seu coração. Que essa seja também a minha e a sua também, a razão de nossa alma ser saciada, a presença poderosa do Senhor e a sua palavra em nossos corações. Vemos nesses exemplos o apetite normal de pessoas que estão na presença de Deus e amam a sua palavra. Se estamos nos alimentando do Senhor, essa deve ser a nossa atitude: desejar ardentemente mais e mais estar na presença do Senhor, conhecê-lo através da sua palavra. Isso é a atitude de uma igreja sadia. Quando isso não acontece, é porque alguma anormalidade está acontecendo. Certamente a saúde espiritual está afetada, o apetite espiritual desapareceu, alguma enfermidade existe. Preocupado com todas essas coisas, o Senhor me levou a meditar nesse texto e me mostrou através dele a figura de uma igreja sem bênçãos, doente, sem energia espiritual, fraca, pequena, limitada e cheirando a morte. É isso que Deus me mostrou dentro desse texto: a figura de uma igreja sem bênçãos, doente, sem energia espiritual, fraca, pequena, limitada e cheirando morte. Vamos para o texto. Quem representa o pastor dessa igreja? Estamos fazendo essa analogia, né? Pegando esse texto e contextualizando, né? Trazendo para os nossos dias. Vamos encontrar aqui a figura dessa igreja sem bênção. Ela é representada, né, pelo pastor dessa igreja. Quem é o pastor dessa igreja? Saul. Saul é o pastor dessa igreja, que já havia sido rejeitado por não obedecer à palavra de Deus. Ele está à frente dessa igreja, representando o ministério, e um ministério rejeitado, não possuindo bênção em suas mãos para abençoar, mas sim para amaldiçoar. Que coisa triste, que coisa terrível, que coisa tenebrosa.
Ele aparece aí no versículo 24, amaldiçoando todo homem que comesse pão. Veja que situação terrível. Observe que nos versículos anteriores, Deus havia dado um grande livramento a Israel. Por isso os homens estavam exaustos, quer dizer, eles estavam famintos. Mas ele nega o pão aos seus membros. Pão simboliza a palavra de Deus, alimento para a alma. Então ele, como pastor aqui, naquilo que nós estamos meditando, ele nega o pão aos seus membros. A igreja de Saul é uma igreja em que os seus membros não se alimentam da palavra de Deus. Vejam que eles chegam a um bosque, que havia mel na superfície do campo, um verdadeiro manancial de mel, mas o povo não pôde comer, pois está debaixo de maldição. Que coisa terrível! Essa igreja perdeu o apetite espiritual. Falando nisso, me lembrei da história de Monteiro Lobato e seu personagem Jeca Tatu, que sofria de amarelão, causado por um verme que entrava pelos pés e se alojava nas paredes do intestino, consumindo assim toda a força e disposição da pessoa, levando o indivíduo a um desânimo total, não tendo nenhuma disposição para viver. Infelizmente, é isso que estamos contemplando na casa do Senhor em muitos lugares. Pessoas que estão com amarelão espiritual, não tendo qualquer disposição para a vida espiritual, não demonstrando a mínima fome e sede pelas coisas de Deus, pois não há disposição para nada. Tem um verme consumindo todas as suas forças espirituais. Misericórdia! Mas nessa noite estamos meditando na palavra de Deus. Essa palavra está sendo ministrada e a cura está à sua disposição. Reconheça que estás doente e receba a cura e a libertação da parte de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É possível curar-se. É possível mudar essa situação? Sim, é possível, porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Precisamos então observar a palavra de Deus. Os membros da igreja de Saul não se apercebem disso e continuam amaldiçoados, porque não conseguem reconhecer que estão doentes. Os cultos nesta igreja estão vazios, principalmente durante a semana, nos cultos de ensaio e pela manhã e na escola dominical. Os membros estão enfermos, imobilizados na casa de Deus, pois o inimigo os tem ferido com uma chaga mortal para enfraquecer a obra de Deus. Mas Jesus continua sendo o médico dos médicos e está aqui para curar. Mas para que isso aconteça é necessário reconhecer que está doente. Apesar de observarmos na igreja de Saul uma certa obediência, algumas vitórias, até mesmo altar, mas devido à falta da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, essa igreja está cheia de pecados. É o que vemos no versículo 32, devido a estarem famintos, tomaram vacas e bezerros e o degolaram no chão, e o povo comeu carne crua com sangue, pecando contra o Senhor. Porque aonde falta a palavra, aonde falta a direção, o povo se corrompe mesmo, não há como, né? O povo se corrompe, o povo cai, e é o que está acontecendo dentro desta igreja, que nós estamos chamando aqui de igreja de Saul. Meus irmãos, como é triste o estado desta igreja. Tudo porque não se alimentam da palavra, representada nesse texto pelo mel. O maná lá no deserto, seu sabor era de mel. Israel foi alimentado por mel saído da rocha, símbolos de Cristo e sua palavra. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Essa igreja de Saul sofre de pelo menos 3 enfermidades. Ouça isso nesta noite. Por não se alimentarem da palavra de Deus, eles vão sofrer, eles estão sofrendo de raquitismo, estão sofrendo de anorexia, e estão também sofrendo de bulimia, no sentido espiritual. Raquitismo, porque são fracos, magros, pequenos e limitados. Anorexo, porque não possuem apetites, não sentem fome, se acham gordos, desejando cada vez mais emagrecerem. Bulimia, porque quando se alimentam, fazem vômito para perderem peso rapidamente. Que tristeza!
Permita-me nesta noite, quando meditava nesse assunto, me veio à lembrança uma mensagem pregada pelo pastor Jean Porto. Pastor Jean Porto, ele pregou sobre esta mensagem, falando sobre a anorexia, e eu achei muito importante aquela mensagem, e ele mostra ali cinco sintomas, e eu quero dentro dessa mensagem que estou aplicando nesta noite, eu quero tomar emprestado esses 5 sintomas, né, trazido pelo pastor Jean Porto, que é muito importante para entendermos essa situação. Então, quero falar sobre essa doença chamada anorexia. Essa doença tem destruído o sonho de muitas pessoas, principalmente jovens na faixa etária entre 15 e 25 anos. Pessoas no desejo de alcançar o corpo ideal deixam de alimentar-se, a tal ponto que até mesmo os nutrientes necessários para uma boa saúde são deixados de lado. Nosso organismo procura esses alimentos. Quando ele não encontra esses alimentos, começa a consumir os próprios músculos e, consequentemente, até mesmo os órgãos vitais, levando a pessoa à morte. É o cenário que nós temos visto aí, né, acontecendo. Pessoas, né, procurando o corpo ideal, né, e levando a um sacrifício tão terrível que pode causar até a morte. Então, os 5 sintomas desta doença são pelo menos 5 que eu quero relatar aqui nessa noite. Primeiro, quem sofre dessa doença, ele foge dos alimentos, e estou falando aqui no sentido espiritual, né? No sentido literal acontece isso, e no espiritual acontece a mesma coisa. Primeiro, foge dos alimentos. Segundo, ele resiste os alimentos, quer dizer, ele vomita, ele se alimenta, mas vomita os alimentos. Ele finge que come. Quarto, perde peso rapidamente. E quinto, ele é inimigo da gordura. Observe aí, por isso que esta doença, ela é destrutível, ela destrói mesmo, e ela pode levar à morte. Então vejamos esses sintomas no sentido espiritual. Primeiro, foge do alimento espiritual, quer dizer, do ensino da palavra de Deus. Então, quantos crentes que nem Bíblia trazem mais para a igreja, acham que não é necessário, querem ser alimentados na boca, acham que não precisam carregar prato e talher, não lê mais a Bíblia, não vai mais à escola bíblica dominical, não vai aos cultos de ensino. Ouça, você está doente, foi atacado por essa enfermidade terrível chamada anorexia espiritual, e não tem jeito. O único meio de cura é voltar-se para a palavra de Deus, saborear este alimento, sentindo prazer nela, meditando como Josué, de dia e de noite, frequentando os cultos de ensino e a escola bíblica dominical. A palavra é pão, ela é mel, ela é água, é gordura sadia, ela possui todos os nutrientes para manter o seu espírito saudável, exatamente o que você está precisando. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Segundo sintoma, resiste o alimento, quer dizer, vomita-o. Isso é terrível, pois não é falta de alimento, aqui não está faltando alimento. O alimento existe, não é a falta de alimento a razão desta enfermidade, pois alimento tem, e alimento do bom, mas não quer. Deus está falando, mas resiste, fecha o seu coração e não recebe o alimento. As consequências deste ato são cruéis. Quantos ouvem, mas não escutam? Sabem que precisam se alimentar, precisam mudar, tomar uma atitude, mas não o fazem. Durante o seu ministério terreno, Jesus se deparou com pessoas que resistiram à sua palavra. Poderia citar os casos dos fariseus, dos saduceus, aos próprios judeus, aquele moço rico, Judas Iscariotes e tantos outros que resistiram à palavra do Senhor Jesus. Hoje não é diferente. Certamente enquanto prego, muitos estão aí resistindo à palavra. Meu irmão, não faça isso, deixe Jesus te curar, abra o teu coração. Jesus disse em sua palavra, registrada em Mateus 13, versículo 15, o seguinte:
Olha lá o que está escrito em Mateus 13, versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele cura. Quando nós ouvimos a palavra penetra na nossa alma, no nosso espírito, somos renovados, somos curados. Toda sorte de enfermidade é repreendida pelo poder que existe na palavra de Deus. Terceiro sintoma: finge que come. Olha que coisa terrível. Estamos na presença de Deus, o Deus verdadeiro, onde toda a falsidade, representação tem que cair por terra. Não há lugar para máscaras na obra de Deus. Devemos estar com a cara limpa, como está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver lá, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Crentes anoréxicos, eles fingem que se alimentam. Você olha, parece que estão comendo a palavra. Tudo leva a crer que irão mudar, estarão de volta aos cultos de ensino, à escola bíblica dominical, mas na verdade estão representando, ao término do culto, ao saírem do templo, vomitam todo o alimento e continuam esqueléticos espirituais. Que coisa terrível! Precisamos clamar a misericórdia do Senhor, meus irmãos. Esse demônio tem que cair por terra. Você precisa ser curado, ser liberto pelo poder do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo para te convencer de que isto é algo diabólico, e como crente em Jesus, sua vida tem que ser diferente. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Alimente-se nesta noite, engula esse alimento. Deixe as proteínas e nutrientes espirituais fazerem o seu trabalho nesta noite, e nunca mais permita que este espírito de fingimento atue na sua vida. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. O quarto sintoma desta doença é perder peso rapidamente. Quando falamos de peso, falamos de influência, referimos-nos à influência. O poder de influenciar. Esse é o poder que está na igreja. Cada crente foi levantado para influenciar este mundo, estar por cabeça e não por cauda, emprestar e não pedir emprestado, comandar e não ser comandado, ser a fonte e não o riacho. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Mas devido a esta enfermidade, estão perdendo esse poder de influência. Essa doença causa depressão espiritual, levando o crente a se afastar, a se isolar, retirando toda a força, mudando o seu comportamento, deixando totalmente vulnerável e dependente, não de Deus, mas sim de sua enfermidade. Que coisa terrível! Mas o Senhor está aqui, né? A palavra de Deus está sendo ministrada, né? Estamos aqui abrindo os olhos para que entenda. Se houver alguém com esses problemas nessa noite, Jesus fala ao teu coração para que seja curado em nome do Senhor Jesus. E aqui o quinto sintoma é inimigo da gordura. Preste atenção. O anoréxico olha para o espelho e se vê gordo, sobrando gordura, mas é uma visão falsa. Na realidade estão só pele e osso. Olham para o espelho, mas conseguem enxergar gordura onde não existe. Gordura na Bíblia, preste atenção, gordura na Bíblia é um símbolo da palavra de Deus. A gordura era algo importante no sacrifício no Antigo Testamento, era queimada ao Senhor. Vamos ver isso lá em Levítico capítulo 3, versículo 16, está escrito. Vamos ver a importância da gordura no sacrifício. Levítico capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda gordura será do Senhor. Olha aí, toda gordura será do Senhor. A gordura era queimada sobre o altar e oferecida ao Senhor. A gordura então era parte
que era oferecida ao Senhor. Então entenda nessa noite, quem tem essa doença, ele é inimigo da gordura. E o que isso significa? Hoje nosso culto é racional. Nosso culto é racional. Temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para isso tem que ter gordura, pois é isso que interessa ao Senhor. Deus ama a gordura, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Crentes anoréxicos não têm gordura, isto é, conhecimento da palavra. Quando nós estamos falando da gordura, nós estamos falando acerca do conhecimento da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Não conhecem verdadeiramente, então não conseguem oferecer um culto a Deus, porque não conhece a palavra, não sabe o que agrada a Deus, então não consegue prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, vamos ver, João 4, 24, está escrito: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A gordura é a nossa parte melhor, é aquilo que agrada a Deus no nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício, né? Nosso sacrifício racional. Nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício ao nosso Deus, então precisa ter gordura, precisa ter conhecimento da palavra de Deus, precisa conhecer esse Deus verdadeiramente. Esses crentes, essa enfermidade, esses crentes anoréxicos preferem cultos desnatados, sem gordura, como por exemplo, show gospel, cantorias, movimentos causados não pela palavra, mas por animadores de auditório, pregadores profissionais que também são anoréxicos. Quer dizer, eles também não têm gordura, eles não têm gordura também para poder apresentar ao Senhor, eles também estão enfermos, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Amados irmãos, é muito importante isso que eu estou dizendo aqui nesta noite. Eu quero terminar lembrando a passagem de Ezequiel capítulo 37, bem conhecida essa passagem, nós não vamos ler, mas você conhece muito bem essa passagem. Ezequiel capítulo 37, você pode até abrir lá e acompanhar o que eu vou dizer aqui nessa noite. Capítulo 37 do profeta Ezequiel. O Senhor, ele toma Ezequiel e leva ele para um determinado vale. E quando ele chega naquele vale, ele se encontra lá no meio daquele vale, cheio de ossos secos. E ele então começa a andar ao redor daqueles ossos. Eram ossos sequíssimos, para ver o estado em que estavam esses ossos. E o Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. O Senhor mandou profetizar sobre aqueles ossos, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Olha, o Senhor manda Ezequiel profetizar para aqueles ossos, e qual era a mensagem? Ouve a palavra do Senhor. Ezequiel começou a profetizar, e houve um ruído, houve um rebuliço, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso, e vieram nervos, e aí cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia espírito neles. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor mandou Ezequiel profetizar ao Espírito, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. E a Bíblia diz que então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Está vendo aí? Osso seco, sequíssimo, né? Mas mediante o poder da palavra,
esses ossos, eles se levantaram, né? Eles criaram carne, eles criaram nervo, criaram carne, né? Veio a pele sobre eles, e eles então puderam se levantar, e depois o Espírito veio sobre eles, louvado seja o Senhor, e eles se colocaram de pé. A palavra de Deus é quem coloca o homem de pé, bendito seja o Senhor. A palavra não pode ser deixada de lado. Uma igreja sadia, ela tem um lugar para a sua palavra. A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser anunciada. Creio que o Senhor está fazendo isso. Enquanto eu entrego esta mensagem ao seu coração, receba nesta noite o assopro do Senhor e viva, renove a sua esperança, volte a se alimentar e seja curado e cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Amados irmãos e amigos que me veem nesta noite, a igreja de Saul, que essa igreja que nós estamos mostrando aqui nesta noite, é uma igreja rejeitada, pois os seus membros estão nessas condições. Veja que situação: raquíticos, anoréxicos e sofrendo de bulimia no sentido espiritual. Se nesta hora houver algum crente nesta condição, eu te digo, o Espírito Santo está soprando sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, e curando o teu espírito e a tua alma, trazendo saúde espiritual e fazendo de você um crente saudável, forte e cheio de apetite pela palavra de Deus. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que nessa noite você possa então, né, se alimentar dessa palavra, né, mastigue ela, mas não jogue fora, engula essa mensagem, esse alimento, para que você possa se tornar saudável. Coisa terrível é quando as pessoas rejeitam a palavra. Eu me lembro, não faz muito tempo, né, alguém chegou a dizer, oh, mas para que tanta palavra, para que tanto tempo de palavra? Meu Deus, aí eu já senti, falei, misericórdia, olha o sintoma aí da doença, a doença já está chegando aí, porque a palavra de Deus, irmão, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, é que fortalece o nosso espírito, e esta palavra é que vai nos santificando, nos purificando, para que possamos estar em condições de sermos arrebatados. Que o Espírito Santo possa continuar falando alto em cada coração. Alimente-se da palavra, este mel tão gostoso, né, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe e ficamos na presença do nosso Deus. Amém.